Olá pessoal, professor Rogério. Hoje a nossa aula é sobre migração interna, os tipos e conceitos de migração interna, ok? Vamos lá? Começamos com o êxodo rural. E o êxodo rural é a saída de pessoas da área rural ou do campo em direção à área urbana, à cidade. Os motivos que levam a essa migração são principalmente a falta de trabalho no campo, que vai ser retratado por uma modernização do campo, onde as máquinas começam a substituir a mão de obra humana. Portanto, o trabalhador, não encontrando emprego na área rural, migra para a cidade, para a área urbana, em busca desse trabalho. Uma outra característica é a perda de propriedades por alguns proprietários, ou seja, alguns pequenos proprietários que acabam perdendo a sua terra e por esse fato migram para as cidades. Um outro detalhe importante é a própria industrialização dos centros urbanos. O processo de industrialização traz uma maior oferta de trabalho, traz a necessidade de mão de obra, portanto, um grande número de pessoas acaba migrando do campo para a cidade em busca dessas oportunidades. Então, o êxodo rural nada mais é do que o deslocamento da população rural para a área urbana. Por outro lado, nós temos também o êxodo urbano, que, ao contrário, seria então a saída de pessoas da área urbana em direção à área rural. O detalhe é que o êxodo urbano tem uma diferença em relação à característica do êxodo rural. Enquanto o êxodo rural é a busca de novas oportunidades, o êxodo urbano é a busca por mais tranquilidade, por maior qualidade de vida. O que acontece é que o indivíduo busca uma área rural mais tranquila. A situação é, na área urbana, o trânsito é caótico, há um maior grau de poluição, há mais barulho, nós temos um grau de violência superior à área rural. O indivíduo, então, escolhe sair dessa condição truculenta, digamos assim, das áreas urbanas e busca uma área rural onde a vida é mais pacata, a poluição é muito menor, a vida é mais calma. Então, nesse caso, temos o êxodo urbano. O êxodo urbano, então, a diferença é que busca uma melhor qualidade de vida. O detalhe também é que esse êxodo urbano ele é mais seletivo. Não são todas as pessoas que conseguem escolher viver na área rural. A pessoa tem que ter uma certa renda, um certo patrimônio para que possa fazer a escolha, de comprar um sítio, de comprar uma chácara, certo? Ou mesmo uma casa na área rural. Então, o êxodo urbano ele é mais seletivo. A diferença do êxodo rural, repito, é que o êxodo rural, a busca é por melhores condições de vida, é uma questão de busca por melhores condições econômicas. Já o êxodo urbano é a busca por melhor qualidade de vida, uma vida mais tranquila, certo? Então, êxodo urbano é uma dessas formas de migração interna. Migração pendular é um movimento diário. Ocorre sempre que o indivíduo se desloca da sua casa para o trabalho, por exemplo, ou da sua casa para a escola. O trabalhador sai do subúrbio e vai para o centro urbano, ou mesmo para uma cidade vizinha. Essa situação ocorre todo dia. O indivíduo sai para trabalhar durante o período da manhã, passa o dia inteiro na área urbana e volta no final do dia para a sua casa. No outro dia, ele faz o mesmo processo, migra para a área urbana, onde trabalha, e volta para a sua casa no final do dia. Esse movimento é um movimento de vai e vem, por isso um movimento pendular. Quando ocorre entre cidades diferentes, onde o cidadão mora em uma cidade e trabalha em outra, então toda a sua vida profissional e social se dá na cidade vizinha, mas ele reside e descansa na sua cidade de origem, nós podemos dizer que esse movimento entre as cidades, onde a principal atividade do indivíduo é a cidade onde ele trabalha e estuda, a cidade onde ele reside ela serve muito mais para descanso. Essa cidade pode ser chamada de cidade dormitório,
certo? Onde ele basicamente descansa, enquanto a sua vida profissional e social ocorre na cidade de Viseu. Então, nós temos aqui um movimento pendular, um movimento diário, um movimento de vai e vem, ok? A transumância é um movimento sazonal, ou seja, um deslocamento sazonal. Ocorre devido a mudanças de estação ou mesmo às características climáticas de uma região. Um exemplo desse tipo de migração ocorre com os pastores do norte da Europa, que migram para as áreas de encostas das montanhas durante o verão e durante o inverno retornam às áreas de planície, áreas baixas. Isso devido então à oferta de alimentos para os seus rebanhos. Esse movimento das áreas planas para as áreas de encosta se dá devido a essa mudança de estação. Podemos dizer que a transumância também ocorre aqui no Brasil, quando percebemos que muitos sertanejos, ou seja, indivíduos que moram no sertão nordestino e vivem da agricultura, durante o período da seca, por não conseguirem plantar, se deslocam para as áreas litorâneas do Nordeste, onde irão trabalhar em outras lavouras ou mesmo em outras atividades, com o intuito de poder adquirir um salário e sustentar as suas famílias. Porém, quando a chuva retorna ao sertão, esse cidadão ele volta também para o seu local de origem, onde agora terá condições de plantar e desenvolver a agricultura. Então, esse cidadão, esse sertanejo, que migra no período da seca e retorna no período das chuvas, ele também faz um movimento de transumância, um movimento que ocorre devido às características climáticas da região, ok? Bom, temos a migração de retorno. Essa migração interna no Brasil, principalmente ela se acentuou a partir da década de 90, onde os cidadãos que migram, quando percebem que não alcançaram o objetivo, não conseguiram as mudanças planejadas, retornam para o local de origem. Muitos nordestinos que migraram para a região sudeste, retornaram às suas regiões de origem devido a essa frustração, né, de não conseguir mudar de vida, não conseguir trabalho nessa outra região. Então, a característica é uma migração de retorno ao local de origem, certo? O nomadismo é também uma forma de deslocamento interno, né? Os povos nômades são povos ou pessoas que estão em constante movimento, indivíduos que não possuem endereço fixo. Geralmente acampam em um determinado território, depois de algum tempo migram para outra região e assim por diante. É claro que esse movimento ele não é um movimento exclusivamente interno. Ele pode ocorrer entre países vizinhos, mas o movimento é mais comum, né, entre as fronteiras de um mesmo país, tá bem? Então, basicamente, são povos ainda nômades, são povos que vivem migrando de uma área para outra sem conter, então, um endereço fixo. Alguns povos ciganos têm essa característica de serem povos nômades. Ok, gente? Dentro dessa configuração de migrações internas, temos as interregionais. As interregionais simplesmente são ou representam o deslocamento entre diferentes regiões, certo? Então, pessoas que saem da região sul e migram para a região centro-oeste, da região nordeste para a região sudeste, da região nordeste para a região norte e assim por diante. Então, todo tipo de migração que envolve regiões diferentes pode ser chamada de migração interregional. Uma outra forma são as migrações interestaduais, que vão representar o deslocamento entre diferentes estados. Rio Grande do Sul para Santa Catarina, do Mato Grosso para o Mato Grosso do Sul, de Santa Catarina para o Paraná, de Santa Catarina para a Bahia e assim por diante. Então, os deslocamentos estaduais ou interestadual é aquele que envolve estados diferentes. E, por fim, nós temos o deslocamento intermunicipal, que é o deslocamento, obviamente, entre municípios. Então, sai de Floripa, vai para São José, sai de Blumenau, vai para Criciúma, sai de Chapecó, vem para Floripa. Ou seja, deslocamentos entre municípios diferentes, por isso intermunicipal.
Aqui nós não temos muitas dificuldades, né? Interregional entre regiões, interestadual entre estados e intermunicipal entre municípios diferentes. Ok, gente? Nossa aula então foi isso. Um abraço. Não esqueçam de estudar os livros, apostilas, os cadernos. Façam as atividades relacionadas ao conteúdo trabalhado. Isso é muito importante para o seu aprendizado. Valeu e até a próxima.